Público FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais que rola pelo Brasil e pelo mundo afora. Tudo isso e muito mais. Vocês conferem conosco hoje, 21 de março de 2022, segunda-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de Gráfica Palos e Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo, comandando a nossa parte técnica hoje, a eficiente, a competente Nívia. Marcos Salomão Coelho, tudo bem? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Marcos. Bom dia, Nívia. E bom dia especial aos ouvintes do Panorama Esportivo e de toda a Rádio Clube. Bom dia aos amigos da bancada. Bom dia, Nívia. Como diz João, competentíssima nessa pegada. E bom dia aos ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. Tudo bem, dona Nívia? Beleza? Bom dia. Bom dia, os meninos do Panorama. Bom dia, os ouvintes da Clube e em especial o Panorama Esportivo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tá com a orelha quente, o Celso não cascou e quase faltou um pouco, mas se mantém, hein? Já a gente vai falar do Santos Futebol Clube. Bem, já vamos aí falando como já de praxe, né, todas as segundas-feiras, nós temos aí o carinho, o prazer em divulgar os resultados dos jogos amistosos, jogos, treinos e competições que aconteceram aí no final da semana. Mais uma vez a gente agradece a todos os senhores, dirigentes, representantes, colaboradores, voluntários das equipes amadoras, né, que mandam para a gente divulgar todo o seu trabalho, todo o seu empenho com a sua equipe aí aqui na cidade, município também, na região. Bem, a bola rolou na sexta-feira, num jogo amistoso que aconteceu lá no Guaxupé Country Club, envolvendo aí o Sessentão, as duas equipes se aprontando, se organizando para o próximo campeonato Sessentão, que em breve, né, daqui mais um pouco, estará rolando a bola aí nos gramados aí de Guaxupé. E o jogo Guaxupé Country Club venceu o Rio, a equipe do Beira Rio de Guaranésia por 6-2. Jogo muito movimentado, jogo muito gostoso, né? Vicente marcou 4 vezes, Adalto e Joaquim aí para o pessoal do Guaxupé Country Club. Aí o Paulão Beissola e o Gilmar descontando para o pessoal lá da Guaranésia. Abraço ao Painho, né? Toda a galera aí do Beira Rio aí de Guaranésia. A bola rolou também na sexta-feira à noite lá no campo do Jardim Ormida. O Bugio, voltando às atividades esportivas, venceu o Sport Limeira por 2-1. Gols do Bugio, o David e também o Abraão. Comunicado do Xande, né, do Bugio. Abraça toda a rapaziada do Bugio. Está sempre ligado conosco no Panorama Esportivo. Aí parabéns aí pelo resultado significante que aconteceu diante da boa equipe do Sport Limeira. No campo da Vila Campanha, sábado à tarde, a bola rolou também o Águia Negra, uma equipe aqui de Guaxupé, comandada aí pelo Geraldo Marques, conhecido Pedrão, né? Recebeu o 27 de Itapiratiba pela categoria adulto. E o pessoal de Itapiratiba venceu por 4-0. Aí o Pedrão está agradecendo todo o pessoal aí de Itapiratiba. A Águia Negra se movimentando, se organizando. Domingo já tem joga lá em Caconde contra o Cacondense. Vamos dando sequência no noticiário. No campo do Jardim Orminda, também no sábado, pela categoria adulto. O Jardim Orminda bateu o Bombas Futebol Clube de Muzambinho, sob o comando do Thales, por 3-2. Gols do Jardim Orminda, Renan, João Vitor, Daniel. Detalhe do presidente do Jardim Orminda, o Zé Benedito, né? Aí sempre passando para a gente as informações dos acontecimentos aí no Jardim Orminda. Atenção, em Jacuí, no sábado, Jacuí Futebol Clube recebeu a OAB Unidos da Região. E o pessoal de Guaxupé venceu por 2-1. Gol de Tuia, o artilheiro Tuia e o endiabrado Marquinho Tchá, né? Destaque da vitória da OAB Unidos da Região. Aí jogaram muito o Ailton, né? Marquinhos Tchá, Valdemar, preguiça, né? O goleiro Rodrigo pegou muito, né? Segundo aí informações.
Abraço também aí ao pessoal da OAB, ao Marcos, ao Benê, ao Rogério, fizeram essa parceria, essa união com unidos aí da região. Também Tilico, Preguiça, Batata, os representantes aí da equipe. Parabéns a todos. O Tilico mandou pra gente aqui toda a delegação que viajou até a cidade de Jacuí, entre atletas também dirigentes. Rodrigo, Rogério, Fabiano, Marlon, Ailton, Gordo, Valdemar, Preguiça, Chuchu, Marquinho, Tchá, Tuia, Chiquinho, Rangel, Renato, Tuta e Claudinho. Para vocês verem, foram com 17 jogadores até a cidade de Jacuí. Os dirigentes aí, o Dr. Bené, né? Também um grande abraço ao Marquinho aí da OAB, ao Rogério, também ao Tilico, né? Ao Batata e ao Preguiça. São os representantes aí, os dirigentes da equipe da OAB Unidos da região. Parabéns aí pelo bom jogo, né? Que aconteceu lá em Jacuí. Também sábado, lá no campo do Mojana, rodada dupla. Primeiro jogo pelo Quarentão, Mojana recebeu o Cruzeirinho de Monte Santo de Minas. E o Mojana não se encontrou, perdendo por 3-2. Pelo Cinquentão, Mojana 0 e Ala Esporte Clube de Guaranésia 2. Aí são informações passadas para a gente do Henrique, o diretor de esporte da equipe do Mojana. Dando sequência, aconteceu também lá em Arceburgo, lá no campo da Associação, Juventude 2, Paulinho Esporte de Guaranésia também 2. Gols do Juventude, Bruninho marcando 2 vezes para o Paulinho Esporte, Douglas e o Cristiano. É um comunicado do seu Coelho, né, do Paulinho Esporte. Também abraço a todo o pessoal aí de Arceburgo, sempre ligados no panorama esportivo. Abraço ao Adriano, né, representante aí do Juventude de Arceburgo. Parabéns a toda a galera, né, que rolaram a bola bonita aí no estádio da Associação. Bem, vamos dando sequência. Campeonato Regional Cinquentão lá de São Sebastião do Paraíso. A bola rolou nesse final de semana. A gente vem agradecer ao Zé Roberto, o organizador, né, que elaborou a competição. E está show de bola. Grande abraço ao Zé Roberto aí de Paraíso. Os jogos foram os seguintes: União Esporte Clube lá de Paraíso 1, Guaranésia 0. Pratápolis 4, Independente do Carmo do Rio Claro também 4. E o outro jogo, o último jogo realizado ontem, no domingo, também lá no campo 1º de maio, em Paraíso, o Altinópolis perdeu para o Esporte Clube Bengala por 4-1. Aí Bengala representando bem a cidade de Guaxupé, um time muito arrumado, muito ajustado, né? Tem os treinadores aí, o Claudinho, também aí o Ronaldo, né? Que estão a dupla de treinador, de técnico, e estão representando bem a cidade, fazendo bonito nesse regional cinquentão lá de São Sebastião do Paraíso. Já tinha um time muito bom, reforçou, reestruturou, contratou, enfim. Então o Bengala aí correndo atrás de mais um título dessa competição difícil lá de São Sebastião do Paraíso. Abraço aí ao presidente Perica, ao Edir Mesquita, ao diretor esportivo, o Reginaldo, e todo aí, o elenco, todo o grupo de jogadores do Bengala que está fazendo bonito aí na competição. Vamos saltando agora para o futebol aqui, o cinquentão, segundo cinquentão, aqui da cidade de Guaxupé. Tá show de bola, a bola rolou também com a segunda rodada nesse final de semana. No sábado, Guaranésia, Meditec 1, Itaiquara 0. No domingo, completando ontem, Guaxupeanos, Britamigo 2, 27 de Itaperatiba também 2. Rio Pardo, Embalagens 4, Tequila Bar do Fabinho 1. Uma rodada muito promissora. Fazer aqui um breve comentário rapidinho da equipe do Guaxupeanos, Britamigo. Entraram em campo aí com apenas 7 jogadores e mais o goleiro, no total de 8 jogadores. Esses que entraram em campo foram guerreiros, lutaram, merecem os aplausos, merecem os elogios, né? Pegou um time de 27 de Itaperatiba muito bem, muito aplicado, e eles com 8 jogadores foram para cima. Agora, a gente entende que tem muitos jogadores que estão disputando outras competições, mas foram inscritos 22 jogadores, 23 jogadores. Agora, faltou um pouquinho mais de querer ajudar, né? De auxiliar a equipe. 23, e no campo com apenas 8 jogadores, mas mais uma vez, parabéns a esses guerreiros
que encararam, né? Aí o 27 Tapeiratiba e ficaram no empate em 2-2. Agora falta um pouquinho mais de querer, né? Da outra parte aí, dos inscritos aí na competição. Olha, João, eu vou falar a verdade para você. De 23 jogadores, compareciam apenas 8. E sabendo que o 27 de Itapiratiba é uma grande equipe e é respeitada aqui na região, ou eles inventaram alguma coisa, ou tem muito compromisso para o resto do time, não é verdade? Para não comparecer 11 ou 12 jogadores, tá de brincadeira também, né? Grande abraço ao Major Márcio, né? Aí nós temos que criticar, sim. O Major Márcio é um guerreiro aí no esporte, né? Lutador, né? Ele também ficou, assim, nessa expectativa, o que aconteceu. Mas, é claro, a diretoria do Guaxipiano, Brita Mil, vai dar uma olhada, uma verificada, para ver o que aconteceu no montante de 23 jogadores, né? Apenas 8 comparecendo para aí esse encontro, né? Essa competição. Eu tive o prazer ontem, no caso de Costa Monteiro, de encontrar com o Luiz Fernando. Luiz Fernando é de São José do Rio Pardo. Ele foi tido-se como sucessor do Sócrates no Corinthians. Luiz Fernando jogou no Corinthians de 81 até 86, 87, né? Ultimamente estava trabalhando lá em Dubai, nos Emirados Árabes, nas categorias de base lá dos Emirados Árabes, devido aí à situação pandêmica que está acontecendo no mundo todo. Ele voltou novamente, está em São José do Rio Pardo. Grande abraço ao Luiz Fernando, né? Vocês vão contando, batendo papo, contando a história do Corinthians, e ele fez parte aí dessa equipe. Time do Corinthians, quando o Luiz Fernando, só para os corintianos se relembrarem, com a presença do Luiz Fernando, o time era o Solito, o Rafael, jogava o alfinete na direita, depois Zé Maria, Mauro, Daniel Gonzalez, Vladimir, Birubiru, Luiz Fernando, Sócrates, Zenon, Eduardo, Amorim ou Ataliba e Casa Grande. Grande abraço ao Luiz Fernando, está ligado na clube, lá em São José do Rio Pardo, ouvindo o Panorama Esportivo. Então aí, gente boa, não é caboclo cri-cri, geralmente o jogador, quando joga numa equipe grande, mostra, tem qualidade, é cheio de coisinha, é cheio de tititi. O Luiz Fernando não, simples, humilde, tá? Com toda a sua história, enfim. Então a gente fica feliz, né? Esse encontro aí do Luiz Fernando, ex-jogador do Corinthians. Zé Eduardo, a gente vai tentar bater um papo com o Zé Eduardo também, que é através do microfone. Zé Eduardo, ele é de Itapiratiba, então vamos ver se no próximo sábado ele esteja aqui no Carlos Costa Monteiro para a gente bater um papo para falar também das histórias do Zé Eduardo na época de Sociedade Esportiva Guaxupé, zagueiro que mostrou toda a sua qualidade, toda a sua eficiência, né? Defendendo as cores aí da Sociedade Esportiva Guaxupé. Então são detalhes que a gente gosta, né? Fica ouvindo, fica batendo papo, falando das histórias. E um grande abraço ao Luiz Fernando, né? Zanata, estive conversando, e o Zanata, Vasco da Gama, o Zanata está morando no Rio de Janeiro, Edson Abobrão, Edson mora em São José do Rio Pardo, entre tantos outros jogadores que brilharam aí, representando a cidade de São José do Rio Pardo, no cenário esportivo aí do futebol, pelo Brasil e pelo mundo afora. Tá aí, grande abraço ao Luiz Fernando, né? São José do Rio Pardo é uma cidade de destaque, de celeiro de jogadores. Nós temos Rondinelli, Zanata, o Edson Abobrão, o Luiz Fernando Souza, que jogou no Bragantino, e tantos outros aí que despontaram, que trabalharam em várias equipes de renome no futebol nacional. Tá aí, mais uma vez, o cinquentão rolando aqui com toda beleza, né? Cinquentão de Guaxupé, segundo regional, sob o comando aí do nosso parceiro, o Sérgio Borges. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial e já voltamos com mais esporte para você. Continue com a gente. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. A emoção simples. A comunicação que você gosta. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855.
A imagem da sua empresa merece o melhor cuidado. E a Gráfica Palos tem as melhores ferramentas para garantir os melhores resultados. Panfletos, cartazes, etiquetas térmicas para balanças, cartões de visita, convites, envelopes, etiquetas e sacolas com a melhor qualidade e menor preço da região. Na hora de impressionar, fale com o pessoal da Gráfica Palos. Solicite seu orçamento e tenha a certeza do melhor preço. Gráfica Palos. Fone 3551-4054 e o WhatsApp 98862-6514. Atenção comerciante, atenção dona de casa, você quer fazer economia? Olha as ofertas do Mineirão aí. A 100 bovino, peça o pedaço quilo 24,80. Contra filé bovino porcionado no A quilo 39,80. Filé de peito de frango congelado Avivar 1 quilo 14,80. Ofertas válidas até 23 de março. Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato. A Globo Magazine chegou com tudo em Guaxupé e tem promoções incríveis de inauguração. Havaiana original por apenas R$19,90. Tênis Mizuno de 329 por R$199. Você encontra também moda fitness e casual com preços arrasadores. Além disso, parcelamento em até 10 vezes no cartão. Corre pra Globo Magazine, agora em Guaxupé. Rua Pereira do Nascimento, ao lado do Bradesco. Clube FM, 74 anos de sucesso no seu rádio. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estão de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Vamos agora falando dos campeonatos estaduais, né? Quarta de final, semifinal e pelo Campeonato Carioca. A bola rolou ontem no Maracanã, com o Flamengo batendo o Vasco da Gama por 1-0, gol do William Arão. É claro, o Flamengo já aguardando o finalista, né, que acontece hoje às 20 horas, entre Botafogo e Fluminense. Marcos Salomão, Flamengo 1, Vasco da Gama 0, gol de William Arão. Trovou, deu a rima, você viu? Um pouquinho da história desse jogo, Marcão. Deu a lógica. Flamengo superior, totalmente superior, desde o primeiro jogo. Foi superior no primeiro jogo, foi superior no segundo jogo, e antes do primeiro jogo eu já falei, que eu tinha falado aqui, que o Flamengo ia ganhar os 2 jogos do Vasco da Gama. Foi 1-0, foi apertado, mas venceu. E com vantagens, poderia ser mais. Coelho. Ô João, também a gente, durante a semana, falamos muito sobre esse jogo, e foi taxado aqui por todos nós que seria um jogo, a vitória do Vasco, qualquer vitória, até mesmo um empate, seria considerado zebra, em função da disparidade das duas equipes. Flamengo muito superior, Flamengo fez substituições durante a partida, o nível dos jogadores que entraram não afetou em nada os jogadores que estavam disputando, que iniciaram o jogo, né? Então, o Flamengo é soberano dentro do futebol carioca hoje, pela qualidade do elenco, por tudo. Pode perder? Claro, pode, vai perder e tudo mais. Mas qualquer derrota do Flamengo vai ser vendido muito caro. O adversário vai ter que jogar muita bola, porque a equipe do Flamengo hoje a nível nacional, né? Ela é diferenciada. Ô Marcão, isso aí eu senti pela análise, né? Pela fala, pela coletiva do treinador do Vasco da Gama, Zé Ricardo, que ele está muito animado com esse grupo de jogadores. Você vê os 2 jogos, se você analisar hoje elenco, Flamengo e Vasco da Gama, perdeu os 2 jogos por 1-0. Ele está muito animado que alguns ajustes nessa equipe do Vasco, algumas correções, diríamos assim, ele entende que o Vasco está pronto para a Série B. O que você acha? Eu não concordo, João, não concordo, apesar de ter perdido os 2 jogos bem apertados de 1-0. Na realidade 3, né, Marcos? Verdade. O Vasco não está pronto para subir para a Série B, para a Série A. Com esse time o Vasco não sobe. A Série B é um campeonato muito difícil, muito disputado. São times que, às vezes considerados pequenos, surpreendem dentro de casa, surpreendem fora de casa, porque a intenção é subir ou continuar na Série B, dependendo
da capacidade de cada clube, mas com esse time o Vasco da Gama não sobe para a Série B, para a Série A, não sobe. Falando ainda nessa semifinal do Campeonato Carioca, é claro, como nós posicionamos, o Flamengo está aguardando aí, né? O seu adversário para a final que sai hoje. O jogo de ida acontece hoje, envolvendo Botafogo e Fluminense, o jogo da volta no final de semana. Então o Flamengo está aí 10 dias, né, para trabalhar, aguardando o seu adversário. Coelho, Botafogo e Fluminense hoje, 20 horas. O que pode acontecer? Quem sai na frente? Olha, João, esse jogo de hoje marca uma situação totalmente diferente com relação à equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense vem muito machucada porque perdeu a vaga das Libertadores, a fase de grupo da Libertadores, foi desclassificado, perdeu para o Olímpia, tinha toda a vantagem para continuar na Libertadores e caiu fora. Então isso aí pode ser inclusive uma injeção de ânimo para esses atletas mostrarem aos seus torcedores que eles têm capacidade e tudo mais para chegar na final contra o Flamengo, para apagar um pouco não só o prejuízo financeiro, mas criar uma imagem diferente perante o seu torcedor, porque vinha muito bem, fez uma sequência de 12 vitórias, então estava tudo sob controle. Com essa derrota dificultou muito. Então ele vem a campo hoje contra o Botafogo querendo mostrar tudo o contrário. E no entanto a equipe do Botafogo está aí com injeção financeira na sua equipe, fazendo algumas contratações. Claro, não poderão jogar agora, tem um time mais modesto, um plantel mais modesto que o Fluminense, mas como o Vasco se portou nos jogos contra o Flamengo, eu acredito que o Botafogo vai fazer a mesma coisa contra o Fluminense, demonstrando vontade. Ô Marcão, Botafogo hoje está aí, quem vai comandar, está comandando o Botafogo é o Lúcio Flávio, interino. Botafogo aí já está pronto para pegar o Fluminense. Diego Loureiro, Daniel Borges, Canu, Felipe Sampaio, Jonathan Silva, Barreto, Breno, Luiz Fernando e Chay na frente, Erison e Matheus Nascimento. Agora, Marcão, eu vou passar o time do Fluminense para você analisar aí quem é quem. Abel Braga vai no 3-4-3, Marcos Felipe, Nino Manuel, David Braz, do lado direito Calegari, do lado esquerdo Pineda, no meio André Martinelli, William Bigode, na frente Cano e Arias. Marcão, em relação aí a grupo de jogadores, a elenco, quem poderá aí, quem que está na frente, quem poderá aí vencer esse primeiro jogo aí desta semifinal? João, mesmo jogando no estádio Newton Santos, que é o estádio do Botafogo, o Fluminense para mim é favorito. Tem mais equipe, mais grupo e tão mordido pela eliminação, como disse Coelho, da Libertadores, e eles vão querer chegar na final. E o meu palpite sempre foi, desde que estava disputando essas fases, eu falei que a final do Campeonato Carioca ia ser Flamengo e Fluminense, um Fla-Flu na final. E eu ainda acredito nisso, que o Fluminense tem muito mais equipe e eu tenho certeza que vai fazer um grande jogo. Você aponta aí um placar, um favorito, Marcão? Aponto, 2-1 Fluminense. Tá confiante o Marcão. E o Coelho? Ô João, esse primeiro jogo, 1-1. Ele vai ser decidido, na minha opinião, no segundo jogo. Olha, a gente vê aqui, Coelho, em relação, como nós falamos, a elenco, o Botafogo aí, o Lúcio Flávio, vem aí, o Daniel Borges, um lateral que defende, apoia bem. Esse Breno Barreto marca muito, bom marcador. O Chay tá voltando aí a jogar bem novamente. E esse Matheus Nascimento na frente, ele é bom jogador. Pra cima, veloz. Se você analisar, João, os nomes no papel, o Fluminense tem um elenco muito acima, um elenco de Série A. Agora o Botafogo não, o Botafogo, se você pegar pelo papel aí os nomes dos atletas, são atletas aí, a maioria deles que disputaram a Série B o ano passado, foram mantidos.
Um destaque aí é o Canu, que já está há mais tempo. Esse Matheus Nascimento vem crescendo de produção. E o Chay, que fez um bom campeonato. O resto, se você analisar, são jogadores medianos, que com certeza, nesse investimento que o novo dono do Botafogo vai fazer com relação à contratação de jogadores, esses jogadores todos, praticamente todos eles, serão reservas do Botafogo. Eu entendo dessa forma. Então, a proposta do Fluminense, taticamente, de tudo, é muito melhor, o elenco é muito melhor, então tem toda a soberania, toda a condição de cravar a vitória do Fluminense. Eu cravo o empate nesse primeiro jogo, com decisão no último jogo, mas afinal eu acho que dá Flamengo e Fluminense. Ô Marcão, aí não tem hoje, o Luiz Henrique, né? Isso. Hoje vai Bigode do lado, Arias do outro lado, na beirada do campo, e o Cano centralizado. O Arias tem entrado bem também na equipe do Fluminense, mas o Luiz Henrique, o momento dele é muito grande, né? Tá lesionado, não vai pro jogo hoje. João, como eu cravei que o Flamengo vai ganhar os 2 jogos do Vasco, eu cravo de novo, o Fluminense vai ganhar os 2 jogos do Botafogo. Se a gente analisar Eu falo porque, pelo seguinte, João, o Botafogo fez uma grande campanha no Carioca? Fez. Sim. Jogou bem? Jogou. Tem uma constância? Tem. Mas o Fluminense fez muito melhor, na minha opinião. E o Botafogo não vai chegar à categoria que o Fluminense tem. Eu cravo que o Fluminense vai ganhar os 2 jogos de novo e afirmo que a final vai ser Fla-Flu, que não só pelo interesse dos clubes, mas por interesse de outras partes também, pode ter certeza. Tá aí, vamos aguardar, né? O primeiro jogo da semifinal envolvendo Botafogo e Fluminense. O outro jogo, o jogo da volta, acontece no final de semana, é claro. Flamengo aguardando aí o seu adversário, o Botafogo ou Fluminense. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, já voltamos com mais esporte para você. Continue com a gente. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. A emoção simples. A comunicação que você gosta. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. A imagem da sua empresa merece o melhor cuidado e a Gráfica Palos tem as melhores ferramentas para garantir os melhores resultados. Panfletos, cartazes, etiquetas térmicas para balanças, cartões de visita, convites, envelopes, etiquetas e sacolas com a melhor qualidade e menor preço da região. Na hora de impressionar, fale com o pessoal da Gráfica Palos. Solicite seu orçamento e tenha a certeza do melhor preço. Gráfica Palos. Fone 3551-4054 e o WhatsApp 98862-6514. Há 74 anos, liderando a audiência. Clube FM. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM de Guaxupé com o Panorama Esportivo. Antes de nós falarmos aqui do Campeonato Mineiro, também do Paulistão, vamos aqui dar um tapa no Campeonato Gaúcho. Aconteceu ontem a semifinal, o chamado jogo de ida. Jogando lá no Beira-Rio, o Internacional levou um coco do Grêmio, 3-0 para o Grêmio. Na outra semifinal, o Brasil de Pelotas, jogando lá em seu campo, no Bento Freitas, bateu o Ipiranga por 1-0. Os jogos da volta acontecem na quarta-feira agora, 19h30, lá no Colosso da Lagoa, Ipiranga e Brasil de Pelotas. 22h15, também na Arena do Grêmio e Internacional. Coelho, tá aí. Internacional jogando em casa, tomou 3 chocolates do Grêmio. Uma surpresa o resultado desse jogo, porque no
Grenal anterior, ainda na fase de classificação, o Inter amassou o Flamengo, o Grêmio foi superior em tudo, e no jogo de sábado agora, o Grêmio devolveu dentro do Beira-Rio um placar, em se tratando de Grenal, um placar até elástico, 3-0. E foi uma surpresa, porque o Grêmio até então não vinha bem, o Grêmio tinha uma certa dificuldade e foi superior em todos os sentidos, e deixou mais uma vez o Medina na corda bamba como treinador do Inter. O Marcão, o Internacional vai ter que reverter esse quadro. 3-0, joga lá na arena do Grêmio. E aí? Pra mim já era. Já dançou? Já dançou o Internacional, reverter 3-0 em cima do Grêmio, dentro da arena do Grêmio, com aquela massa da azul e branca, meu amigo, aquele trico, é muito difícil. Pode acontecer que futebol tudo tem surpresas, mas depois deste resultado que o Grêmio fez de 3-0 dentro do Beira-Rio, ele não vai deixar escapar dentro dos seus domínios, né? Só se for brincadeira também. Agora, a pergunta minha, João, no caso de uma vitória do Inter, pela diferença do placar de 3 tentos, vai ter prorrogação ou é direto pênalti? Direto os pênaltis. Pênalti. Agora, como posicionou muito bem o Marcão, gente, o futebol ele é cheio de novidades, diríamos assim. Mas essa situação do Internacional de mudar esse placar, de tá tomando, já ainda perdendo de 3, né? E o treinador do Grêmio ontem, o Roger Machado, muito alegre, os torcedores, os diretores. Aconteceu um fato interessante, o Coelho, que aí na comemoração, se não me falha mesmo, no terceiro gol, aí o volante, que jogou aqui em Gospel uma vez, passou aqui, o Lucas Silva, atiraram na arquibancada um celular, pegou no seu rosto aqui assim, pra você ver como que é o torcedor. O cara perdeu o celular, jogou não sei da onde, e até focalizou ele, e conseguiu, ele foi identificado, logo em seguida foi identificado. Agora, né, Marcão? Isso aí não é torcedor, é um animal. Então, é um bicho que tem que estar numa jaula, não pode ir no estádio de futebol. Essa é a minha opinião. Você pega no olho do jogador, você vem de ponta, você não deu? Fica cego. E pelas imagens que foram mostradas, não foi uma comemoração agressiva. Eles estavam comemorando próximo à torcida do Inter, sem coisa, mas não foi, eu não entendi que foi uma comemoração ofensiva, agressiva, né? Mas o desespero já era o terceiro gol, né? O desespero bateu e a torcida, esse torcedor teve esse ato criminoso. Tá aí, campeonato gaúcho, né? Jogo da volta, envolvendo aí Internacional e Grêmio e Brasil de Pelotas e Ipiranga lá de Erechim. Bem, vamos lá, rapaziada, passando para o futebol das Minas Gerais. A bola rolou nesse final de semana aí com a última rodada, a 11ª rodada da primeira fase. Nós já temos aí, vamos dar detalhes, como que está aí a semifinal também, aí os rebaixados. O Atlético bateu a Associação Atlética Caldense no Mineirão por 3-0. E jogando no Independência, o América venceu o Tombense por 1-0. No Joaquim, Portugal, em São João del Rei, o Atlético venceu o Vila Nova por 1-0. No Pedro Alves do Nascimento, acreditem, o CAP, Clube Atlético Patrocinense, bateu o Cruzeiro com a equipe reserva por 2-1, se safando do rebaixamento. E no Manduzão, o Pouso Alegre, como eu havia falado e apostei as fichas que ele permaneceria na primeira divisão, venceu o Uberlândia por 2-0, permaneceu na Série A do Mineiro, derrubando o Uberlândia para a Série B. E no Osana Maciel, o RT perdeu para o Democrata de Governador Valadares por 2-1, sendo rebaixado, e vamos entrar em detalhes agora, né, João? Vamos dar uma passada, Marcão, na classificação geral, aí após essa primeira fase, essa primeira parte do Mineiro.
Primeiro liderando aí o Galo, o Atlético tem 28 pontos. Aí a grande surpresa é o Atlético Clube com 25 pontos, ocupando a segunda colocação. Em terceiro lugar vem o Cruzeiro com 22 pontos. Com 18 pontos vem a veterana de Poços de Caldas, a Associação Atlética Caldense, na quarta posição. Em quinto lugar vem o América, que deixou escapar essa classificação. Em quinto lugar fica com 17 pontos. Em sexto lugar, o Vila Nova com 15 pontos. Na sétima posição vem o Democrata de Valadares com 14. Em oitavo lugar, a Tombense com 11 pontos. E em nono lugar, a Patrocinense terminou o campeonato com 10 pontos. Na décima posição vem o Pouso Alegre com 9. Em 11º lugar, o Uberlândia, depois da derrota para o Pouso Alegre, ficou em 11º lugar, sendo rebaixado com 9 pontos. E em 12º, o já rebaixado, o RT, com 7 pontos. Falando em Patrocinense, o Marcelo Albino, né? É um dos últimos treinadores que passou pela Sociedade Esportiva Guaxupé, é um auxiliar técnico aí lá na Patrocinense, faz um trabalho também aí de base lá na Patrocinense, está muito alegre, mandou uma mensagem para mim ontem: João Augusto, puxa vida, conseguimos se salvar, né? Interessante com ele. Jonathan Obina fez o gol, primeiro gol. A Patrocinense contratou esse jogador apenas para esse jogo, para ele salvar a Patrocinense. E ele foi 2-1, ele fez o primeiro gol, jogou muita bola e tirou a Patrocinense dessa vida do rebaixamento com ele. Ela tinha grande chance de ser rebaixada. Pelos resultados aqui, ela salvaria dependendo da classificação, mas com a vitória ela se safou aí desse rebaixamento. E o Obina com certeza vai ganhar uns trocados a mais por essa exibição, né? Por essa... Ô Marcão, mas o cara tem que ter sorte, hein? Foi contratado para um jogo para salvar a Patrocinense, ele fez o gol e a Patrocinense se salvou do rebaixamento. Esse já nasceu com estrela, viu, João? Ou a estrela dele caiu lá, hein? Porque olha, eu vou falar pra você uma coisa, o bagulho ficou louco. Mas aí que eu acho triste a situação do futebol é exatamente isso. Os caras contrataram um jogador para um jogo, claro que deu certo, né? Ainda bem que deu certo, mas poderia dar completamente errado. Gastaria, por que não se preparou, por que não organizou desde o início da competição? Tinha tempo para isso e fica no desespero aí nos jogos finais. Eu acho que é a cara do nosso futebol, né? Falando mesmo, nós já temos definido, né, Marcão, aqui os confrontos, né, da semifinal aí do Mineiro. Amanhã, atenção, amanhã, dia 22, na terça-feira, a bola já rola às 20h30 no Mineirão. Cruzeiro e Atlético Clube de São João del Rei. E jogando no Ronaldão, esse jogo ainda está sob consulta, né? Mas a tabela marca para o Ronaldão às 16h30, a Caldense recebendo o Atlético Mineiro. Depois tem os jogos da volta no final de semana. Marcão, essa insegurança ainda, essa indefinição, como posicionou muito bem o Coelho, o Ronaldão, o problema é o VAR. Então tem que ter uma sala apropriada, uma sala pronta, né? A diretoria da Caldense, o seu supervisor, eles têm essa sala. Só que precisa ajustar, precisa organizar para colocar o equipamento do VAR. E também lá dentro de campo. No caso lá, a cobertinha, né? Que não pode ficar no sol, não pode ficar na chuva. Então a direção da Caldense, ficou nessa insegurança. Está muito perto, que o jogo já é na quarta-feira, né? E o tempo, Coelho, é muito curto para fazer toda essa trama, toda essa manobra para envolver a Caldense no Ronaldão. João, olha para você ver a falta de organização. Sabendo, sabedor que o estádio da Caldense não tem essa condição, primeiro, ele teria que exigir isso há tempos atrás. Agora, com o jogo e a venda desses ingressos, o torcedor da Caldense vai comprar o ingresso para assistir no Ronaldão ou lá em Belo Horizonte? Independência. A torcida do Atlético vai comprar o ingresso para vir para Poços de Caldas ou para jogar no Independência? Quer dizer, é tudo muito, as coisas feitas em cima da hora. É incrível que a Federação Mineira não soubesse dessa dificuldade ou dessa falta de condições
do estádio da Caldense. Então é lamentável. Não é só do estádio da Caldense não, meu amigo Coelho. O problema é que quando começa o campeonato, quando vai bombeiro, quando vai federação, quando vai todo mundo dentro dos estádios verificar isso daí, eles têm que verificar se tem essas condições, certo? Porque chega na última hora aí o estádio não tem condições. Então quer dizer que eles estão querendo o quê? Eles estão querendo que chegue Atlético, a Cruzeiro, América e mais um time que tem condições. Então eles têm que cobrar de todos os times, porque o Campeonato Mineiro é imprevisível. Pode chegar 1 ou 2 times pequenininhos que não tem o estádio de acordo com o que a federação quer, com o que os bombeiros querem, com o que todo mundo quer. Então eu acho que eles têm que cobrar isso de todos antes de começar o campeonato, porque chega no fim do campeonato, acontece o que está acontecendo agora com a Caldense. Por enquanto ainda está indefinido, como posicionou muito bem o Coelho. Aí está vendo aí essas conversas, né, envolvendo aí a direção da Caldense, também aí da Federação Mineira de Futebol, próprio Atlético Mineiro, né? Então tudo indica aí que poderá ser uma Independência, ou de repente mais próximo, vamos dizer que em Varginha, por exemplo. Mas, João, aí que tá. A Caldense já recebeu no seu estádio o América na primeira rodada, depois recebeu o Cruzeiro. Ela só saiu fora enfrentar os grandes nesse sábado contra o Atlético. Agora, a própria federação, sabendo da campanha da Caldense, da possibilidade que a Caldense foi classificada com 1 semana de antecedência. Isso daria tempo suficiente para que fosse solucionado esse problema. Se fosse um problema de capacidade de estádio, outras coisas que envolveria um trabalho maior, um investimento maior, alguma coisa assim, tudo bem, mas não vejo que seria um empecilho só a cabine do VAR. Ô Marcão, você disse, vou pegar a tua frase, time considerado menor, time considerado pequeno. A outra equipe, o Atlético Clube de São João del Rei, já começa amanhã essa situação, já joga amanhã no Mineirão contra o Cruzeiro, e o jogo da volta é lá em São João del Rei. Muitos queriam tirar o jogo de lá. Aí se eu digo a diretoria lá do Atlético bateu em cima, não, nós vamos jogar aqui, nós vamos preparar o campo, comporta, enfim. Então, o jogo está programado, o jogo amanhã no Mineirão, e a volta é lá em São João del Rei no sábado. Então, mas aí é que eu chego a um denominador, João. O Atlético já tinha se preparado para isso, para chegar na final, e com a sala de VAR, e com a sala da caixinha lá no estádio, lá para o juiz ir lá olhar. Quer dizer, ele já tinha se preparado para isso, ou não? Porque geralmente a Federação Mineira, elas pensam só nos maiores. Então os times pequenos, eles têm que exigir, como eu disse, eles têm que exigir antes isso daí. Porque veja bem, a URT, se chega em segundo lugar, ela foi rebaixada, e se chega em último lugar, no estádio dela teria essas condições? Então, mas aí, Marcos, eu vou pegar. O problema é o seguinte: o VAR, nas primeiras partidas, ele só foi obrigatório nas partidas de semifinal. Então, até então, não tinha necessidade do VAR, em função Sim, Coelho, mas o que eu quero dizer é o seguinte: só foi exigido nas semifinais, mas eles adivinham quem vai chegar nas semifinais? Porra, o RT podia chegar, o Uberlândia podia chegar, eu concordo. Então, quer dizer, eles têm que cobrar a sala de VAR, eles têm que cobrar todos os times para ter isso antes de começar o campeonato. Antes de começar o campeonato. Porque eles exigem saída de emergência, não sei o que, extintor, ambulância, o raio que o pai. Então tem que exigir isso também. Bem, tá essa é a definição, mas tá já confirmada a semifinal do Campeonato Mineiro. Nós vamos ao nosso intervalo comercial, já vamos voltar com o Paulistão. Aguarde. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Clube é muito mais. Rádio Clube. Cuide
Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. A imagem da sua empresa merece o melhor cuidado. E a Gráfica Palos tem as melhores ferramentas para garantir os melhores resultados. Panfletos, cartazes, etiquetas térmicas para balanças, cartões de visita, convites, envelopes, etiquetas e sacolas com a melhor qualidade e menor preço da região. Na hora de impressionar, fale com o pessoal da Gráfica Palos. Solicite seu orçamento e tenha a certeza do melhor preço. Gráfica Palos. Fone 3551-4054 e o WhatsApp 98862-6514. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. A Globo Magazine chegou com tudo em Guaxupé e tem promoções incríveis de inauguração. Havaiana original por apenas R$19,90. Tênis Mizuno de 329 por R$199. Você encontra também moda fitness e casual com preços arrasadores. Além disso, parcelamento em até 10 vezes no cartão. Corre pra Globo Magazine, agora em Guaxupé. Rua Pereira do Nascimento, ao lado do Bradesco. Clube FM, 74 anos. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Grande abraço aí ao João Carlos, corintiano. Grande abraço ao João Carlos, obrigado por estarmos juntos no Panorama Esportivo, sempre conosco aí, corintiano de carteirinha assinada. Grande abraço aí ao João Carlos. Bem, tá aí, pessoal, 12ª rodada do Campeonato Paulista, a última da primeira fase. A bola rolou com os seguintes resultados: o Santo André bateu a Inter de Limeira em Santo André por 2-0. A Ferroviária, jogando em Araraquara, venceu o Mirassol por 2-0. No Moisés do Carelli, a Ponte Preta ficou no empate com o Ituano em 2-2. Na Vila Belmiro, o Santos bateu o Água Santa apertado no sufoco por 3-2. E com o empate de 0-0 entre São Bernardo e Guarani, classificou-se as duas equipes para a semifinal do campeonato. E no Morumbi, o São Paulo, esse jogo foi no sábado, o São Paulo venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Roger Guedes deu a vitória do Corinthians por 1-0 diante do Novo Horizontino. E o Bragantino, jogando em Bragança Paulista, no Abia Bichedi, empatou com o Palmeiras por 1-1. Vamos dar uma passada na classificação aqui, nos clubes, nos grupos, né? Grupo A, Corinthians 23 pontos, classificado. Em segundo, também classificado, o Guarani com 14 pontos. Em terceiro, o Inter de Limeira com 14, mas não classificou. Na quarta posição, tem o Água Santa, permanece aí na Série A1 da próxima temporada. E pelo grupo B, o São Paulo liderando esse grupo com 23 pontos. São Bernardo classificado com 16 pontos. Permanecendo na Série A1 da próxima temporada, a Ferroviária na terceira posição, 14. E o Novo Horizontino, sem nenhuma vitória no campeonato, somente com 3 empates e 9 derrotas, já rebaixado com somente 3 pontinhos. E no grupo C, temos o Palmeiras, líder isolado da chave e do campeonato com 30 pontos. Segunda posição, o Ituano, classificado com 19. E o Botafogo, também com uma boa campanha, ficou em terceiro lugar com 18 pontos. E o Mirassol ficou em quarto com 17 pontos. Fechando pelo grupo D, classificado com 20 pontos na primeira posição, o Bragantino.
O Santo André também classificado, vem logo em seguida, em segundo lugar, com 15 pontos. Em terceiro ficou o Santos, não conseguindo a vaga, com 14 pontos. Tá aí. E a Ponte Preta rebaixada ficou em último lugar desse grupo, também rebaixado com 9 pontos. Nós já temos também já programado, já definido os confrontos das quartas de final do Paulistão. Dia 22, amanhã, Coelho, terça-feira, 8h30 no Morumbi, São Paulo e São Bernardo. Ela acontece amanhã às 20h30, né? São Paulo e São Bernardo. Na quarta-feira, no dia 23, às 21h35, o Palmeiras recebe o Ituano. E também na quarta-feira, o Bragantino recebe no Abi Abichedi o Santo André. Dando sequência aqui, fechando no dia 24, na quinta-feira, 19 horas, na Neoquímica Arena Corinthians e Guarani. Tá aí pra gente detalhar. Ponte Preta, né, Coelho? Foram rebaixados Novo Horizontino e a Ponte Preta, a macaca nega véia campineira, para o Campeonato Paulista da Série A2 da próxima temporada. É uma pena a equipe da Ponte Preta ser rebaixada, mas também fez por onde, né? Ela, uma equipe que somou somente 9 pontos durante toda essa primeira etapa da competição. Somente 6 pontos a mais que o Novo Horizontino. Então, uma campanha ridícula da Ponte Preta. E o ano passado também ela já bateu as portas da queda para a Série C do Campeonato Brasileiro, escapou nas 2 últimas rodadas. Então, está havendo problema sério dentro da estrutura da Ponte Preta, com más campanhas, com problemas financeiros, enfim, administrativos, e isso está repercutindo dentro das 4 linhas do gramado. Vale dizer que Novo Horizontino e Ponte Preta foram rebaixados. Marcão, e o Palmeiras, líder geral, saiu na ponta, 30 pontos, merecido. Merecido, João. Vem jogando bem, como sempre, às vezes nem tão bem, mas vencendo os jogos. Isso é importante, fazer os 3 pontos. Fechou com 30 pontos no cômputo geral e até o final ele joga agora tem o direito de jogar em casa até a final. Ó como é que é interessante. O Palmeiras teve 9 vitórias e 3 empates, somou 30 pontos. O Novo Horizontino não teve nenhuma vitória, 9 derrotas e 3 empates, teve 3 pontos. Ficou tudo de ponta cabeça pro Novo Horizontino. Ficou dos avessos. Ficou tudo. É muito legal isso. Agora, eu queria só ressaltar uma coisa que o Coelho disse aqui a respeito da Ponte Preta. É lamentável ver um time de tanta tradição no futebol paulista cair para a Série A2 do Paulistão. Eu até concordo com o Coelho isso daí é falta de administração, na minha opinião, falta de administração, falta uma presidência, uma diretoria e tá levando a Ponte Preta a esse caos que está. Ô Coelho, as duras penas, teve um momento aí quando estavam acontecendo os jogos, que o Santos estava rebaixado, quando veio o outro marcou, o Santos marcou, chegou à final, venceu apertado por 3-2, se safando. Mas o Santos, Coelho, precisa tomar um outro rumo, uma outra medida, um outro caminho. O próprio Edu Dracena, ele posicionou que precisa de uma melhora em geral, se tratando de reforço. Mas, João, aí eu vou só corrigir você numa situação. Em nenhum momento da rodada, o Santos, mesmo no início ele saiu perdendo e virou para 3-1, mesmo com esse ele tomou um gol aos 9 e empatou aos 11, se não me falha a memória. Sabendo que estava tranquilo. Mesmo assim, ele ainda não corria o risco em função do resultado da Ponte Preta, porque a Ponte, como nós falamos aqui, seria um milagre ela se safar, em função da dificuldade, principalmente com relação ao saldo de gols. Agora, o Santos, uma campanha medíocre, né? Somente 3 vitórias, um ataque, uma das defesas mais vazadas da competição, um ataque com muita pouca produtividade. E é o que é o inverso de outras campanhas do Santos. Agora, a diretoria está se mexendo aí, contrata, você vê uma especulação de vários nomes, contrata isso, contrata aquilo, mas na realidade não aparece efetivamente nenhuma contratação, nenhuma apresentação de novos jogadores. Agora, tem que realmente contratar jogadores que venham para ser titular,
para enaltecer o nome do Santos. E agora tem uma surpresa: se a diretoria contratar efetivamente, apresentar jogador, trazer para treinar, ele vai ter em torno de 20 dias para o Fábio Bustos preparar essa equipe para começar a 120 por hora o Campeonato Brasileiro, para não correr o risco que ocorreu o ano passado, até lá pela 30ª rodada, mais ou menos, aonde o Santos estava na bica para não cair. Então, eu acho que é por aí, tem que reforçar para manter a tradição do Santos. Marcão, dois jogos para você traçar rapidinho. Primeira vitória do São Paulo, 2-1 no Botafogo. Segundo, a vitória do Corinthians, 1-0 no Novo Horizontino. 2 vitórias merecidas, João. O São Paulo foi totalmente superior em cima do Botafogo, mereceu a vitória, 2-1 e com sobras. E o Corinthians ganhou apertadinho, mas também mereceu a vitória, foi superior ao Novo Horizontino. E eu como palmeirense, eu assisti o jogo também, eu não posso fugir da realidade, como diz o outro. Corinthians venceu, apertado, mas venceu, 1-0. Ô Coelho, uma equipe também do interior que buscou aí o seu poderio, a sua classificação, foi o Santo André. Um time simples, um time modesto, chegando aí nas quartas de final, Coelho. Foi uma surpresa, porque ele estava num grupo onde os favoritos eram Bragantino e Santos. Ele surpreendeu, fez uma campanha com um pontinho a mais que o Santos, mas não interessa, fez uma campanha melhor. E agora vai enfrentar um Bragantino lá em Bragança Paulista. Eu vejo com muita dificuldade que o Santo André passa para a próxima fase. É possível? Totalmente possível, mas o histórico, o plantel, enfim, a estrutura das equipes, tudo leva a crer que o Bragantino mantenha essa vaga aí para a continuidade do campeonato. Ô Marcão, nas quartas de final, para você ver, 5 equipes do interior, 3 equipes da capital. Então, eu só estou na dúvida, ô João, pela campanha do Bragantino. Ele deveria fazer o primeiro jogo fora de casa, em Santo André. Eu não entendi isso. Não, mas é um jogo só. É um só. É um jogo só? É jogo único. Tá. Então me perdoa a ignorância. Não, é um jogo só. Eu esqueci desse detalhe. Ô Marcão, mas, gente... Se der empate, decide nos pés. Eu esqueci desse detalhe, é por isso que estão todos em casa, correto. Agora, Marcão, nessas quartas de final, o Santo André, como nós estamos falando, nesses últimos jogos, esse time tomou coragem. Esse time falou: gente, vamos chegar, vamos brigar, e colheu vários resultados, como disse o Coelho, o Santo André, num grupo aí enroscado, né? Passou. Mas, ô João, ele somente teve 3 vitórias. Então, você vê, ele teve a mesma quantidade de vitória, só que ele teve menos derrota que o Santos. Isso, empatou um jogo a mais. Então, o Santos teve 7 derrotas. 4 derrotas. 4 derrotas. Então, a diferença aí foi de um jogo, uma derrota e uma vitória. Por exemplo, se o Santos não tivesse empatado com o Novo Horizontino em casa, que é o time que caiu, o Santos empatou com o Novo Horizontino dentro da Vila. Se ele tivesse ganho esse jogo, ele estava classificado. O Santos tem um saldo negativo de 3 gols. O Santo André tem um positivo. Não, mas aí... Teria que ser tirado em saldo de gols também. Não, mas se o Santos... quase tudo igual. Não, se o Santos tivesse ganho do Novo Horizontino, ele passaria à frente do Santo André em pontos, não empataria, não. Tá aí amanhã. Então, foi onde eu disse, aquele dia que ele teria que ganhar os 2 jogos, ia 16 pontos. Tá aí, amanhã a gente vai continuar dando detalhes, né? Do Mineiro, Carioca, Paulistão, né? Já tem jogo do Paulistão. Panorama Esportivo, ele tem um oferecimento de Gráfica Palos. Exatamente. A Gráfica Palos, se você tem preocupação com a imagem da sua empresa, se você preza a sua imagem, mostrar a imagem da sua empresa de uma forma brilhante, robusta, bem informada, você realmente tem que procurar a Gráfica Palos. Por quê? A Gráfica Palos cuida muito bem da imagem da sua empresa. A Gráfica Palos tem as melhores ferramentas para garantir os melhores resultados.
A Gráfica Palos trabalha com serviços de panfletagem, etiquetas para balanças térmicas, cartões de visitas, convites, envelopes, etiquetas e sacolas com a melhor qualidade e o menor preço da região. Para que você confirme tudo isso que nós falamos aqui, basta ligar no telefone 3551-4054 ou o WhatsApp 98862-6514. Se preferir, e o que vai ser muito melhor, faça uma visita à Gráfica Palos. Vai lá, conversa com o Carlinhos, nosso Carlinhos português, o João Paulo, que vão ter um imenso prazer em atendê-los e mostrar todo o diferencial da Gráfica Palos. Marcos Salomão, vamos chegando? Vamos pegar uma batatinha frita. Uma batatinha frita, um franguinho frito, é bom demais, né, João? Uma canela de frango, né? É. Ô Miriam, Nívia, eu tô lembrando da Miriam, a Miriam, né? Ô Nívia, o que nós temos aí? Ó, tem um recadinho aqui pra você, do Cláudio. Aí o Claudião tá afinando a goela. Alô, João. Manda um alô pra nós aí. Pra mim, o Denilson. E o Cuia. Flamenguista, o Denilson, palmeirense e o Cláudio. Alô, brigadão. Valeu, Claudião. Um grande abraço ao Claudião, palmeirense. Esse palmeirense carteirinha, hein, Marcão? É o flamenguista, o Cuia, né? Grande abraço ao Cuia. São os dois que trabalham juntos, né? Tá sempre ligado no Panorama Esportivo. A gente agradece todo o carinho, toda essa companhia de vocês conosco aí no Panorama Esportivo. Abraço a todos os palmeirenses, corintianos, flamenguistas, santistas, vascaínos, colorados, gremistas, e assim vai, né? Para todos, né, Para todos, né, Nívia? Até para a Nívia, que ela é santista também. Tá aí, gente. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Panorama Esportivo vai ficando por aqui para voltar amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá.